Fala comigo, sejam bem-vindos a mais um Leão Podcast. Eu sou o Gabriel Leão, host do seu podcast aqui no Vale do Aço. O episódio de hoje é patrocinado pela melhor loja de roupa de Ipatinga, vocês sabem que eu vou falar, Compass Formen. Tô vestindo Compass, só uso Compass porque é o tipo de peça que quando você compra, você sabe que você vai ter ela por muito tempo, você sabe que vai ser uma peça que é feita ali nos moldes do seu corpo, e que quando você colocar, a sua esposa vai falar assim: essa roupa aqui que você comprou, ela é diferente. Pessoal, hoje eu tô com um grande amigo meu, vou ter o prazer de bater esse papo com ele. Médico especialista em medicina fetal, uma das nossas maiores referências que a gente tem no leste de Minas e até um pouquinho mais pra fora disso, que vai com certeza contribuir pra você, mulher, que já engravidou, quer engravidar, conhece alguém que tá grávida, enfim, você, mulher, vai tirar muito proveito disso. E eu tenho a honra de falar que ele é amigo meu pessoal. Seja bem-vindo, doutor Júlio Couto. Tudo bem com você? Tudo bem, Gabriel. Eu que agradeço aí o convite de estar aqui participando. Para mim, mais do que um prazer, é uma honra estar aqui com você. É difícil achar agenda com Vossa Senhoria. Então, o fato de você estar aqui, pra mim, representa muito. Que é assim, Gabriel, olha com Pamela. Pamela, o Júlio não tem horário, mas fiquei muito feliz de você ter não aceitado, porque eu já sabia que você ia aceitar, mas pelo horário na sua agenda. Júlio, é o seguinte, geralmente as pessoas nos conhecem como o que a gente faz, mas a grande maioria não conhece o que a gente é. E quando eu falo o que a gente é como que era o Júlio antes da medicina entrar na vida dele. O que o Júlio fazia? O Júlio já quis fazer outra coisa? Como que é esse background, assim? Não, na verdade, o desejo de fazer medicina sempre teve comigo. Mas sempre, desde novo? Desde novo. Quando eu era pequeno, né, fazia já o segundo grau e quando pensava em fazer alguma profissão, não vinha outra coisa que não a medicina. Desde novo, então? Desde novo. Eu fui o primeiro na minha família, né? O primeiro na minha família com curso superior e fazer medicina. A sua família é de onde, Júlio? Cataguases. Cataguases é o de São Paulo? Não, É Minas? Leste de Minas, fica perto de Juiz de Fora. Perto de Juiz de Fora. Perto de Fora. Você é filho único? Tem irmãos? Não, nós somos 4. Eu sou o segundo. Único médico? Único médico. Então passou mal, já sabe que vai ligar pro Júlio. Eles não são igual o Gabriel, não, né? Júlio, tô aqui em Florianópolis, tô passando mal, o que eu tomo? Vai lá e compra isso. Mas, beleza, entrou na faculdade, a sua formação ela é no exterior também, não é? Uma parte dela? Ou é especialização? Na verdade, eu fiz a minha faculdade aqui, em Belo Horizonte. Aí eu fiz a minha residência em ginecologia e obstetrícia em São Paulo. E aí depois eu fui para a Europa, fiquei 2 anos na França. E lá eu fiz gravidez de alto risco e medicina fetal. E por que a França? Eles estavam mais avançados tecnologicamente? Ou... Sim. Na época que eu fui, né, já faz... Não entrega a idade, não. Já faz alguns aninhos. Então, a França era um dos países que era referência no mundo para um dos grandes centros de medicina fetal. Então, eu optei por ir para lá por questões de facilidade, né, de língua e tudo, e por ser um grande centro. Mas de língua, como assim? O francês para mim era uma língua mais... Mais fácil? Para mim francês foi. É difícil demais. Já tentei fazer aula. Francês é muito inglês, eu falo, mas francês esquece. Não, meu filho, se você fala português, você fala francês numa boa. É tão complicado quanto. É mesmo? Beleza, aí fez a faculdade lá, voltou para BH. Voltei para BH. Aí quando eu voltei para BH, eu fiz mestrado na UFMG. Logo em seguida escrevi um livro, né? Chama-se Infecções Perinatais. E foi durante muitos anos um livro de referência na área de infecções congênitas. Top. E fiquei em Belo Horizonte aí alguns anos, até que recebi um convite de vir aqui para Ipatinga. Você veio para Ipatinga quando? Olha, deve ter cerca de uns 18 anos, mais ou menos, que eu moro aqui. E aí você veio para trabalhar, não na clínica, mas em hospital, tudo mais? Eu vim a convite... na verdade, assim, eu já dava aula aqui na Faculdade de Medicina, na época. Tenho muitos clientes que foram alunos seus. Todos falam assim, o Júlio, ele é excelente. Ele é muito rígido. Mas todos falam, o Júlio é muito rígido, mas é um excelente professor. Eu tinha a fama de ser o carrasco, né? O cara que cobrava, Porque numa época que todo mundo dava prova de marcar com X, que era mais fácil de corrigir tudo, sim. Todas as minhas provas eram abertas. Nossa, a prova inteira? A prova inteira aberta. Você tinha que saber a coisa? Tinha que saber. Então, assim, eu tinha essa fama de rigoroso e tudo, porque a prova era aberta e eu cobrava o que eu dava. Então, assim,
Mas o pessoal gostava e tudo, porque assim, você se lembra, quando você sai da faculdade, você lembra daqueles professores que marcaram, né? É verdade. E uma das coisas que marcam muito é isso, você entrega, mas a gente cobra, né? Então, e eu fico muito feliz porque vários ex-alunos seguiram a ginecologia obstetrícia inspirado em mim, nas Legal. aulas e tudo. Então, isso foi bem gratificante. Então, voltando, eu dei aula na faculdade aqui durante uns 11 anos. Então, nesse período que eu estava em Belo Horizonte, eu ficava alguns dias aqui em Patinga dando aula e alguns dias trabalhando em Belo Horizonte. Até que eu recebi um convite aqui da Clínica São Judas para vir trabalhar aqui com eles. No começo eu hesitei, mas depois chegou um momento que eu e minha mulher decidimos ter filho e tal, a gente achou, interior vai ser melhor para criar. Sim, sem Os dúvidas, meninos. sem dúvidas. E aí a gente resolveu vir. Mudamos. Simplesmente mudei. Aí eu inverti. Aí eu ficava 2 dias em Belo Horizonte e fiquei restante aqui. Fiz isso até meu primeiro filho nascer. Então foi mais ou menos uns 2 a 3 anos eu fiz essa inversão para poder fazer a transição. Eu tinha até hoje eu ainda tenho, muito vínculo em Belo Horizonte. De amigos e de trabalho. Então não podia largar esses vínculos de uma hora para outra. Então eu fiz isso quando meu menino nasceu, aí eu resolvi ficar só aqui. E por que medicina fetal? Olha, a obstetrícia sempre foi algo que me fascinou, né? Cuidar da mãe e tudo. Mas dentro da obstetrícia, a medicina fetal é algo muito mais fascinante. Você mudar o seu foco, né? Então, tipo assim, a mãe deixa de ser o meu foco e o bebê dela passa a ser o meu foco e o meu paciente. Verdade. Então, assim, e quando eu escolhi isso, era uma época que ainda estava um período de descoberta. Os aparelhos de ultrassom, eles ainda estavam se aperfeiçoando. Então, a gente estava começando a conhecer melhor o desenvolvimento do feto. Então, havia um certo ar de mistério, sabe? E isso me fascinava muito. E hoje me fascina demais. Então, quer dizer, você cuida de um ser que a gente não vê. Sim. E eu falo muito isso. Eu sou os olhos dos pais. Então, assim, os pais veem o filho através de mim. E até mesmo porque, a gente vê o seu ultrassom lá na tela de cinema e tal, mas a gente não entende nada do que a gente tá vendo ali. Então, você faz essa tradução, né, Júlio? E você conversa muito comigo assim, Gabriel, eu sou 100% verdadeiro, eu óbvio, né, tenho tato, tem tudo certinho, mas eu sou especialista em medicina de risco, né, fetal de risco. Então, assim, eu sou a opção que a mãe, ela vai saber exatamente o que está acontecendo, né, Júlio? Não, absolutamente. Porque como eu fiz a minha formação tanto em gravidez de alto risco quanto na parte de medicina fetal, então isso me faz conhecer bem os riscos, por exemplo, dentro de uma gravidez de alto risco, os riscos que tem inerentes tanto para a mãe quanto aquele problema, o que ele pode ocasionar para o bebê. Então, toda gestante que vai fazer exame de ultrassom comigo, então, igual você falou, a gente tem uma tela muito grande, né? E justamente para poder fazer essa interação entre os pais e o bebê, então vendo o bebê, né? Naquela tela de cinema e tudo. E eu sempre vou explicando tudo. O meu objetivo é que quando o casal vai fazer o exame, a gente conversa antes do exame, eu explico o que vai ser o exame, explico o que vai ser feito. Durante o exame, eu explico passo a passo aquilo que está sendo visto. Isso aqui é isso, essa estrutura é essa, isso aqui é isso. E existe uma insegurança muito grande do casal, quando vai fazer o exame, dizendo o seguinte, doutor, e se tiver algum problema, o senhor vai me esconder, o senhor vai me contar? Sim. É o medo que a mãe tem, né? Existem 2 grandes medos de uma grávida. É de perder o seu bebê e de que o bebê nasça com algum problema. Então, assim, toda vez que uma gestante vai fazer um exame de ultrassom, esse medo aflora. Então, no momento ali do ultrassom, é um misto de alegria, que eu vou ver o meu bebê, mas vem também o medo e a ansiedade. Será que o meu bebê tem alguma coisa? Será que eu vou descobrir que ele tem um problema? Então, esse papel nosso, na hora de fazer o exame, é muito importante. Então, você acolher o casal. Então, não é simplesmente chega, deita, faz o exame, joga o gel, tchau, até logo, vem o outro. Não. É você sentar, conversar, captar, né, quais são as angústias, o que o casal está vivendo naquele momento e tudo. E a gente aborda isso, faz o exame
E aí eu faço questão de mostrar tudo, olha, isso aqui é isso aqui é isso, os dedinhos, essas aqui são essas estruturas e tal. Na hora que a gente termina o exame, a gente senta novamente, converso com eles a respeito do exame, olha, o exame foi assim, nós não encontramos nada. É demorado então o exame? Demorado, meus exames demoram até 1h30, 2 horas, dependendo do tipo de exame. Já. Ou seja, aí a dependendo do pessoa é tipo de exame. acostumada a fazer um exame no hospital que demora 15 minutos. É. A experiência é completamente diferente, né, Júlio? Não, é completamente diferente. Essa foi a proposta da clínica? Essa foi a proposta da clínica. Porque o que acontece? Quando uma mulher está grávida, as pessoas enxergam o seguinte, uma barriga. Sim. Só. Esquece que existe uma mulher ali. Então, assim, a mulher fica sempre no papel secundário. Então, quando eu montei a minha sala, né, a clínica ali, a proposta foi diferente. A proposta é, eu tenho um bebê, mas eu tenho uma mulher que está carregando esse bebê. Então, eu tenho uma mulher que chega ali na minha frente com as suas ansiedades, com seus medos, as suas angústias e, o mais engraçado de tudo, toda vez que chega uma gestante, quer dizer, a grande maioria das vezes, quando eu pergunto, como você está? Tô ótima, tô excelente. O que acontece? A grávida, ela não se admite, ela não pode ser fraca. Ela não admite que ela pode ser fraca. Então, assim, ela é uma mulher, ela é mãe e ela tem que ser forte. Então, assim, se ela tem medo, ela não pode transparecer que ela tem. Se ela está angustiada, não pode transparecer. Porque ela tem que ser forte. Agora eu te pergunto, tem que ser forte para quem? E aí, o que eu acho muito interessante é que quando eu pergunto... Desculpa. O que eu acho muito interessante é quando eu pergunto assim, como é que você está? Ela fala assim, não, estou super bem, não tenho enjoo, não estou vomitando, estou comendo bem, tananã, tananã, não tenho dor de cabeça, não tomo remédio, tananã, tananã. Beleza. Na hora que ela termina, eu viro para ela e falo assim, ok, mas me diz uma coisa, como que a Maria está se sentindo com a gravidez? Maria, a criança, talvez. Não, a paciente. Ah, paciente. Né? Como que você, mãe, está se sentindo agora com a gravidez? O que a gravidez mudou na sua vida? Sabe quando a pessoa olha para você e não sabe o que vai te responder? Porque ela não estava esperando aquela pergunta. Não estava esperando aquela pergunta. Porque a grávida, ela não espera que alguém se importe com ela. Então, ela está ali para fazer o ultrassom do bebê. O foco é o bebê, não é ela. Até então, mesmo dela, né, Júlio? Ela sim, vai ali preocupada com o bebê. com o bebê. O foco todo da gravidez é o bebê. Só que a gente tem que mudar esse foco. Porque se a mãe não estiver bem, reflete no bebê. Isso não tem a menor sombra de dúvida. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho várias gestantes que eu acompanho e que eu falo muito isso. Olha, a questão, por exemplo, a mãe, tudo o que acontece com a mãe, toda a vida da mãe vai se refletir no bebê. Então, um exemplo, uma gestante que está sob um estresse muito grande, seja estresse por causa do trabalho, seja o próprio estresse da gravidez, Sim. então ela está passando por um momento, né, estressante tudo, o que acontece? Esse estresse afeta o bebê. Não que o bebê vai nascer estressado, absolutamente. Mas a gente sabe hoje que a gestante que vive estressada, ela libera grandes quantidades de cortisol, continuamente. E a gente sabe que o cortisol contínuo, ele vai levar a alguns problemas de desenvolvimento do bebê, pode levar o bebê de baixo peso e pode levar uma série de probleminhas no bebê. Então, a gente precisa tratar a gestante, se a gente quiser ter um bebê sadio, a mãe tem que estar sadia. Então, isso passa pela questão do estresse, pela questão da alimentação, pela questão da suplementação. Então, eu converso muito com as gestantes nesse sentido. Olha, o primeiro passo para a gente ter uma gestação saudável é ter uma vida saudável. Sim. Então, reduzir estresse, você se alimentar bem, fazer atividade física, fazer uma suplementação, ou seja, ter uma vida saudável. A vida saudável hoje, ela reduz de uma forma absurdamente grande o risco de complicações da mãe e do bebê na gestação. Isso eu sento e converso muito com elas a respeito disso, sabe? Júlio, hoje quando a pessoa ela vai descobrir que está grávida, quantos exames que tem que ser feito? Como que funciona assim esse cronogramazinho? A gente trabalha hoje numa gestação de baixo risco, que uma gestante ela teria que fazer em torno de 7 exames de ultrassons. Sim. A gente separa esses exames da seguinte forma. A primeira metade da gravidez é o momento em que o organismo está muito voltado para a formação do bebê. Então, os exames que são mais focados nessa primeira metade é para poder avaliar esse processo de formação. A partir do momento que o bebê já está todo formado, por volta do
5º mês, então a gente vai ter um bebê formado. Agora esse bebê que está formado, ele vai começar a crescer e ganhar peso. Então na segunda metade da gravidez, a gente vai concentrar os exames para poder avaliar como que está esse crescimento e esse ganho de peso do bebê. E aí a gente faz isso por meio de 7 exames. E a gente tem que lembrar o seguinte, os exames de ultrassom, eu digo muito isso, eles têm 2 indicações. Ele tem indicação médica, que é isso que eu te falei, a gente vai avaliar a formação e crescimento do bebê. E tem indicação que eu digo que é indicação emocional. Te dar um exemplo. Explique. Hoje eu atendi uma gestante, olha só. Ela fez um exame comigo, tem 2 semanas, e desde então está grávida do 1º trimestre, né, 8 semanas, 9, desde então ela vem queixando que ela está com um pequeno sangramento. Sangramento todo dia, contínuo, constante. Ligou para a médica dela, a médica dela falou, não precisa fazer ultrassom, isso aí vai desaparecer, mas o sangramento não desaparecia. Aí ela entrou em contato comigo. E aí, doutor, eu estou muito preocupada e tudo. Eu falei, olha, eu concordo com a sua médica, no sentido de que não existe indicação médica de fazer esse tipo de um exame de ultrassom. Mas o ultrassom, ele não tem só indicação médica, ele tem uma indicação emocional, que é para tranquilizar os pais. Vem aqui, eu vou fazer seu exame, você vai ver que seu bebê está bem e você vai ficar tranquila. Ela foi, fizemos o exame, ela ouviu o coraçãozinho do bebê, ela falou, nossa, doutor, você não tem noção o alívio que esse exame trouxe. E isso reflete, inclusive, na gestação, né, Júlio? Total. Porque não está estressada. Total. E é por isso que hoje, lá na clínica, as pacientes que acompanham comigo, elas têm total abertura. Elas têm meu telefone de WhatsApp, meu número de WhatsApp, e qualquer intercorrência que elas percebam, igual uma gestante, o pai entrou em contato comigo agora à noite, olha, tem um pouco mais de um dia que a gente percebeu que a diminuição da nossa bebê, a movimentação da nossa bebê diminuiu muito. A gente está muito preocupado e tal. Eu falei, não tem problema. Amanhã, marquei um horário, vocês vão passar lá que eu vou dar uma olhadinha para vocês, para deixar vocês tranquilos. Então, o objetivo nosso é esse. A gente não tem só aquela questão médica. Sim. Não, médico, vai haver aquecimento. Não, depois... Não. Se você está angustiado com algum problema, né? Está angustiado que o seu bebê pode estar com alguma coisa... Nossa função é essa, manda uma mensagem para mim, não, vem aqui que eu vou olhar para te dar tranquilidade. Por quê? A tranquilidade vai permitir que você viva a gravidez em plenitude. Qual que é o objetivo que a gente tem hoje no acompanhamento? É que uma gestante ela tenha segurança na gravidez e tenha tranquilidade. Como é que ela vai ter segurança? Sabendo que o bebê dela está bem acompanhado. Como? Se acontecer algum problema, ela sabe que tem alguém olhando o bebê dela. O que acontece hoje de uma forma geral? A gestante vai fazer o exame, né, marca o exame em algum lugar, normalmente por algum convênio, é feito aquele exame de 15 minutinhos. Sim. E aí, doutor, como é que tá? O meu bebê tá bem? Leva pro seu médico, o seu médico vai te falar se tá bem ou não. Ninguém assume. Aí quando ela vai voltar no médico dela, aí o médico dela olha o laudo e presume que quem fez o exame já falou tudo pra gestante. E aí o bebê, eu falo que o bebê fica naquele limbo, né? O obstetra acha que o ultrassonografista falou, o ultrassonografista fala que é a responsabilidade do obstetra e o bebê fica ali no meio, perdido. Então o que eu falo é o seguinte, paciente tem que ter dono. O bebê tem que ter um dono. Eles falam que filho que tem muita gente olhando, não tem ninguém olhando. Ninguém olhando. Então o que eu falo sempre é o seguinte, eu sou médico do seu bebê, sou especialista em medicina, eu sou médico do seu bebê, o seu obstetra é o médico da mãe. Claro que eu faço o acolhimento da mãe, mas sim. a parte clínica, quem vai avaliar é o obstetra. Então eu falo o seguinte, qualquer problema que você tiver com o seu bebê, a responsabilidade é minha, você me aciona, que a gente vai cuidar. O que isso traz para a mãe? Segurança. Né? Então ela sabe que tem alguém cuidando. Igual esses casais, teve algum problema, ela sabe que podem me acionar, que eles vão ter um retorno. E isso traz o quê? Tranquilidade. Para que ela possa viver a gravidez dela na plenitude, que é o que a gente quer. Toda vez que a gente descobre que... Toda vez, eu só descobri uma vez até hoje, mas tomara que eu descubra em breve. Que a gente descobre que vai ser pai, a gente fica com aquilo na cabeça assim, tá, mas e se for de risco? Quais os cuidados que eu tenho que ter diferente no dia a dia ali mesmo, Júlio? Não, mas aí vai depender qual é o problema. Entendi. Que está levando a gravidez ser uma gravidez de alto risco. São muitas variáveis. São muitas variáveis, Entendi. porque a gente vai ter uma série de problemas, pode ser no bebê ou na mãe, e aí dependendo do problema é que a gente vai abordar. Então, por exemplo, eu tenho um acompanhamento que é para uma gravidez de baixo risco. São esses 7 exames de ultrassom, tranquilo.
Quando eu tenho uma gestante que tem uma gravidez de alto risco, então a gente senta, conversa, eu caracterizo o risco, qual é o problema e tal, e a gente faz um acompanhamento personalizado do bebê dela. Então, olha, com esse problema que você tem, ele pode afetar o bebê dessa forma. Então, a gente tem que priorizar essa etapa da gestação, a gente vai ter que fazer mais exames nesse negócio, dessa etapa. Por quê? Porque esse problema que você tem pode afetar o crescimento do bebê. Então, na segunda metade da gravidez, a gente vai ter que dar fazer uma avaliação mais detalhada do bebê, mais rigorosa, para poder ver se vai ter um problema ou não. Então, eu faço muito isso com eles, com os casais. Eu proponho um acompanhamento personalizado conforme o problema, né, o fator de risco que porventura tenha. A tecnologia hoje ela tá muito alta, né, Júlio? Então, Sem se for pegar desde o dia que você começou até hoje, você deve ter passado por várias transições de falar assim, gente, agora eu consigo saber até isso. O que uma mulher que deita na sua maca, ela pode ter certeza de que, olha, hoje o aparelho que eu trabalho, eu sei que eu não sei o nome, mas eu sei que é o último que tem. Até quantas camadas ele mostra? Como que funciona aquela máquina? Porque geralmente a mulher ela sente um gelzinho e tal, o pai tá ali do lado de coparticipação, não fala nada, só chora, fica calado, não fala nada. Mas qual que é aquela tecnologia que tá embarcada ali nesse momento? Tá, só um detalhe. Lá comigo, o pai não é Eu coparticipante. sabia que você ia falar. Tá, né? Não. Eu boto o pai para fazer ultrassom. Eu falo, olha, coadjuvante, né? Não. E foi com isso o seguinte, essa história de que o homem só vira pai depois que o bebê nasce, aqui não tem essa história, não. Aqui o pai vira pai durante a gravidez. Então, justo. chamo ele, senta aqui, vou te ensinar a fazer ultrassom, você vai fazer Legal. ultrassom do seu bebê. Experiência, né, Júlio? Experiência, né? Então, assim, nunca. é uma coisa marcante. E eu vejo o brilho nos olhos dos pais. E principalmente porque o homem ele não tá esperando ser Não. inserido naquele momento, de forma alguma. Depois eu vou responder a sua pergunta, mas só um detalhe. O que sempre me deixou revoltado, entre aspas, né? Quando eu trabalhava em outros locais, é que era o seguinte, você tinha... O casal vinha fazer o exame de ultrassom, então a gestante tinha aquela TV de 14 polegadas, longe, para poder ver o bebê, e você virava pro pai, e o pai virava assim, e aí, onde que eu fico? Não, senta em algum lugar aí, onde tiver uma cadeira, você fica, se acomoda, né? O pai sempre se acomoda e pronto. E aí, quando eu montei a minha sala, eu fiquei tão traumatizado com isso que eu fiz, né, questão de ter um telão de cinema, Sim, então, sim. bem grande, né? E o pai, ele tem uma cadeira do lado da mãe. Então, tem cadeira do lado da mãe, tem casais muito legais. Eles fazem o exame de ultrassom de mãos dadas. E é muito legal que tem uma opção também do pai acompanhar em tempo real onde ele estiver o exame. Sim, eu tenho um aplicativo, então o que acontece? Às vezes o pai não pode participar. Tá no trabalho? Tá no trabalho. Eu tive um caso muito legal, que a gestante foi fazer ultrassom morfológico, o marido estava viajando na África. Olha. E aí ela falou, olha, meu marido tá lá na África e tudo. Eu falei, não, ele tá tranquilo agora? Ela falou, não, ele tá tranquilo, inclusive ele tá aqui no telefone esperando eu mandar mensagem e tal. Eu falei, não, vou mandar um link para ele e vai assistir o exame com você. Nossa. Aí mandei um link para ele e aí foi super legal, porque ele assistiu o exame com ela, ao vivo, no celular, conversando com ela e vendo o bebê. Então, você imagina assim, a emoção, né? Ele é milhares de quilômetros de distância, participando ao vivo. E para a mãe também, né? De ter ele participando daquele momento. Exatamente, porque é um momento muito especial. Eu sempre falo o seguinte, eu não faço exame de gestante sozinha. Não faço. O marido tem que estar junto. Então, eu mudo o horário. Então, eu sempre falo com elas, olha, se o seu marido não puder vir, a gente muda o horário, mas eu preciso do seu marido aqui. Se de tudo o marido estiver viajando, alguma coisa assim, venha com alguém da família. Eu não faço exame de gestante sozinha, sabe? Eu sempre, né, obrigo, entre aspas, né, para que o marido esteja lá, porque o marido tem que participar, porque isso começa já a introduzir ele dentro do ambiente da gravidez, e isso traz uma segurança muito grande para a gestante. Sim. E outra coisa, a gente nunca espera, mas na eventualidade de ter algum problema, de ser diagnosticado algum problema... Tem um suporte emocional. Ela tem um suporte emocional, entendeu? Eu já tive casos há muito tempo atrás, há vários anos, em que eu fiz o exame, a gestante foi fazer um exame de rotina, sozinha e tal, e o bebê tinha uma série de malformações. E assim, isso desestabiliza de uma forma assim,
né? E tudo. Então, hoje eu não falo, mesmo se eu encontro um problema, eu não falo se a gestante não tiver acompanhada do marido e Sim. tudo, porque é muito importante esse apoio, eles estarem juntos. Você anda muito na contramão de como é feito, geralmente, tipo, eu vou falar o hospital que eu conheço, tipo, no hospital, né, Júlio? Tipo assim, é completamente na contramão. A filosofia, justamente, quando eu montei, é fazer diferente, né? Não é mais fazer o mesmo, do mesmo, né? Porque eu falo o seguinte, você montar uma sala, botar um aparelho de ultrassom e fazer o mesmo feijão com arroz de todo mundo, Falando de aparelho de ultrassom, vamos voltar. Como que diferença. funciona aquela tecnologia ali? não, é muito bacana, porque realmente é uma tecnologia de última geração. E aí eu fiz questão de ter um aparelho assim, por quê? Porque quanto melhor o aparelho, melhor eu consigo visualizar as estruturas do bebê, isso aprimora o diagnóstico, né? E permite que eu tenha mais segurança no exame e, consequentemente, eu dê mais segurança para o casal. E a abordagem que eu faço do feto, ela é diferente da abordagem que as pessoas fazem em geral. Porque quando uma pessoa vai fazer um exame de ultrassom de uma forma geral, o que ela parte do pressuposto? Não, o bebê está bem, eu vou fazer as medidas do bebê aqui, confirmo que está bem, libero, está tudo ok. Não. Eu parto do princípio seguinte, quando eu vou fazer um exame de ultrassom, esse bebê, ele tem um problema. E ele tem que me provar que ele não tem nada. Então, quando eu vou com essa visão, a gente é muito mais minucioso. Sem dúvidas. A gente começa a procurar muito mais coisa. sem O dúvidas. exame ele é muito mais detalhado, porque eu tenho que provar para mim mesmo que esse bebê não tem nada. Então, assim, a possibilidade da gente deixar passar alguma coisa diminui bastante. E é normal repetir exame, esse tipo de coisa assim, Júlio? Repetir como assim? Tipo assim, fez, não deu pra ver alguma coisa, tem que voltar depois. Não, comigo não. Comigo não. Os exames todos são feitos, a gente define tudo naquele momento, naquela hora, e eu não peço ao paciente para ficar repetindo o exame, não. Porque normalmente quando você pede para repetir o exame é quando você tem uma dúvida, Aham. ou quando o bebê às vezes não está numa posição. Mas o que acontece? Quando o bebê não está numa posição, a gente tem formas de fazer manobras, Entendi. né, para poder colocar o bebê na posição que a gente Legal. quer. Então, assim, eu vou mudando o bebê e colocando ele na posição que eu preciso para ver aquela estrutura. Então, assim, e tudo. Então, assim, eu não me lembro. A última vez, eu não me lembro. Não peço ao paciente para repetir, para voltar. Normalmente, com um único exame, a gente já consegue fechar a maioria dos diagnósticos. O que eu digo muito é o seguinte, olha, então, vamos supor, se o bebê não tem nenhum problema, fala, olha, podem ficar tranquilos, o bebê não tem nada, está tudo crescendo direitinho. Existem determinados problemas que a gente diagnostica, então, fala, olha, existe esse problema. Aí, quando o bebê tem um problema, o casal, né, ele fica realmente muito ansioso e quer que a gente já responda tudo. Como que vai ser a vida do bebê aos 5 anos de idade? Então, ele quer saber, assim, aquele probleminha que você detectou com 5 meses, Sim. como que ele vai influenciar o bebê depois do nascimento? Sim. Então, eu falo, não, calma, que a gestação ele é um processo. A gente tem que imaginar o seguinte, eu não estou lidando com um adulto ou com uma criança que já está bem formada e tudo. Eu estou lidando com um bebê que ainda está em processo de formação. Então, nesse caso, eu falo muito com ele o seguinte, olha, a gente tem que acompanhar esse bebê, acompanhar a evolução desse probleminha para ver como que vai evoluir. E aí, com isso, eu vou conseguindo dar cada vez mais dados para vocês. Então, não é uma questão assim do paciente voltar para a gente repetir exame, mas é acompanhar o bebê, a evolução, e eu falo com eles, olha, a cada exame que a gente for fazendo, a gente vai entendendo mais o bebê, Sim. entendendo mais o problema, e eu consigo dar mais informações para vocês. Acontece de às vezes o exame não bater com a idade da gestação, tipo isso? Acontece. Isso acontece muito nos exames de primeiro trimestre. Principalmente no primeiro exame de ultrassom. Então, a gente fala assim, olha, o primeiro exame de ultrassom tem que ser feito entre 8 e 9 semanas de gravidez. Então, a gente sempre pede para a gestante, olha, vamos esperar, né, mais ou menos 2 meses de gravidez para fazer o primeiro exame de ultrassom. E, assim, não é incomum que a gestante chegue lá, então, assim, ela tem uma idade pela menstruação dela de 8 semanas. Na hora que a gente vai fazer o exame, deu 6 semanas, por exemplo. Isso é algo relativamente comum. Isso acontece por 2 motivos. O principal deles é erro de data. Sim. Por quê? Porque quando a gente está calculando a data pela menstruação, a gente está partindo do pressuposto que o ciclo menstrual daquela mulher é regular de 28 dias.
Ponto. Então, essa data da menstruação, ela parte desse pressuposto. E nem todas as mulheres têm ciclos menstruais regulares de 28 dias. Então, às vezes dá uma diferença. O paciente teve uma ovulação mais tardia e tudo, então dá essa diferença. Então, na grande maioria das vezes é isso, é o que a gente chama de erro de data. E numa pequena parte das vezes, essa diferença acontece porque o embrião, o bebê, não está se desenvolvendo de forma adequada. Então, o bebê realmente tem 8 semanas de gravidez, mas como ele está se desenvolvendo de forma lenta, não está desenvolvendo adequadamente, ele está com o tamanho de um bebê de 6 semanas. Então, como é que a gente faz para diferenciar um do outro? A gente pede ao gestante para voltar uma semana, 10 dias, para a gente repetir o exame. E a evolução entre um exame e outro é que vai nortear para a gente se é um erro de data ou se é um problema no bebê. Perfeito. Júlio, a gente fica doido para ouvir o coração do bebê. Existe ali, tipo, Gabriel, ó, entre essa semana e essa semana, tem que ouvir o coraçãozinho ou não tem, ou varia de bebê para bebê? Como que funciona? 8 e 9. Por isso que a gente pede, faça o primeiro exame então, a primeiro partir já de 8 é semanas. É para ouvir. Porque o que acontece? Aí vai cair nessa questão de alteração de data. Então, por exemplo, se eu faço um ultrassom de uma gestante com 8 semanas, quando muito a gente vai ter alteração de data, vai ser 2, 3 semanas. Aí o bebê vai ter 5 para 6 semanas. A partir de 5 semanas eu já consigo ouvir o coraçãozinho do bebê. Então, se a gestante acaba fazendo um ultrassom muito cedo, com 6 semanas, por exemplo, se tiver um erro de data, 2 semanas a menos, cai para 4 semanas. Sim. Eu não vejo nem embrião. O que acontece? Aumenta a ansiedade da mãe. Total. Então, a gente sempre fala o seguinte, olha, primeiro ultrassom, faça com 8 semanas. Nesse exame de 8 semanas, se tiver tudo bem com a gravidez e tudo, obrigatoriamente, você vai ver o bebê e você vai ouvir o coraçãozinho dele, tá? Em que situações o exame teria que ser feito antes de 8 semanas? Se a gestante tiver dor muito forte, tiver sangramento, alguma situação que seja uma situação de risco, então a gente faz o exame antes de 8 semanas. Sim. Sabe? Sim. E para saber o sexo do bebê? Para saber, ó, com total clareza, a partir daqui já dá para saber. 15 semanas. Pelo ultrassom com 15 semanas. Agora, o que acontece é o seguinte, quando eu montei a sala, eu montei até com a ideia de fazer chá revelação na sala. Sabe? Faz sentido, porque lá é muito bonito, sim, tipo assim, bem decorado. E eu trouxe algumas coisas de fora, então assim, eu trouxe uns chás mesmo, uns chás rosa e uns chás azuis, justamente para fazer um chá revelação. Mas o que acontece? Tem 1 ano e meio que eu montei a sala. Até hoje eu fiz um chá revelação. Por quê? Porque as gestantes engravidam, 8 semanas faz a sexagem. Quando elas vão fazer o morfológico de 12 semanas, já sabem o sexo, já fizeram chá revelação. Então, assim... Tem um Reels que você postou que foi polêmico demais, falando sobre chá revelação. Foi. Que hoje em dia, tipo assim, ninguém quer saber na hora, né, Júlio? Não, ninguém quer saber na hora. E as pessoas me perguntaram, né, qual era a minha opinião a respeito de chá revelação. Sim. Né? E o que eu respondi foi o seguinte, olha, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Sim, né? sim. Então, cada um faz o que quer fazer. Agora, a minha opinião como médico, né, que cuida do bebê, o que eu vejo, muitas pessoas gastam, né, uma quantia, né, não irrisória de dinheiro fazendo um chá revelação em detrimento de um bom acompanhamento pré-natal. Então, assim, e eu digo o seguinte, se você tem condição de fazer um chá revelação e também tiver condição de fazer um bom acompanhamento para a mãe, pré-natal, e um bom acompanhamento ultrassonográfico do seu bebê, faça o chá revelação. Agora, se você tem que escolher entre um e outro... Prioridades, né, Júlio? Aí você tem que definir o que é prioridade na sua vida, né? Se é o chá revelação ou se é a saúde do seu bebê. Quando a mulher vai fazer o exame, ela tem que fazer algum tipo de jejum? Ela tem que fazer alguma coisa assim? Não, jamais. Pode chegar lá do jeito que ela... Pelo contrário, a gente sempre pede, uma das orientações venha bem alimentado. Então, faça uma boa refeição ao sair de casa. Por quê? Quando a gestante fica muito tempo em jejum, sem se alimentar, principalmente mais de 2 horas, a gente tem uma diminuição da movimentação do bebê. E é verdade que se consumir açúcar, esse tipo de coisa, assim, o bebê vai mexer mais? Isso é verdade. Principalmente açúcar de absorção rápida, o chocolate e tudo. Então, mas a gente não recomenda isso, porque o que as gestantes acabam fazendo? Elas ficam 6, 7 horas em jejum,
aí, enquanto está esperando o exame de ultrassom, come uma barra de chocolate. Isso não vai resolver. O bebê continua sem mexer. Então, o que a gente precisa é que ela siga a orientação do obstetra. Alimentar a cada 2 horas e alimentar bem na hora de sair de casa. Porque isso ajuda a gente. Porque o bebê mexendo durante o exame, cada hora que ele mexe, eu vejo uma estrutura dele. Se ele fica na mesma posição, eu vou ver sempre as mesmas estruturas e vou ter dificuldade de ver algumas outras. Então, é fundamental ir bem alimentado. Júlio, todo mundo que descobre que tá grávida, assim, eu acho que o exame que a gente tem um pouquinho mais de medo é o da translucência nucal. Você acha que é esse que geralmente o pessoal tem um pouco mais? Que na verdade hoje é o morfológico de primeiro semestre. Sim. Que E por que a isso, translucência nucal, ele está dentro do exame. Porque na verdade o que acontece? Existe aquela como é que fala? Não é aquela lenda, né? Aquele mito, talvez? Mito, Não é nem mito, né? Existe aquela questão seguinte, olha, esse exame é muito importante porque você vai descobrir se o seu bebê tem algum problema genético, se o seu bebê tem síndrome de Down. Aí os casais chegam lá assim, doutor, esse exame, o que eu vou ver se eu descobrir se o bebê tem síndrome de Down? Então, assim, existe muito esse medo. E outra coisa é que esse exame, ele é a primeira vez na gravidez que a gente vai ver o bebê com detalhe. Por exemplo, quando ela vai fazer o morfológico de 2º trimestre ou morfológico de 3º, eu já fiz um monte de exame antes. Então a gente já tem uma ideia de como que o bebê tá, como é que ele está desenvolvendo, se tá ou não tá. No morfológico de 1º trimestre, ela vai chegar lá para mim com 2 meses e meio, 3 meses, e é a primeira vez que a gente vai passar um pente fino no bebê dela. Então eu vou ficar 1h30 com o bebê dela no exame de ultrassom, medindo tudo que você puder imaginar. Então isso dá uma tensão muito grande. Aí a gente vai avaliar risco do bebê ter algum probleminha genético, risco dela ter um parto prematuro, risco do bebê nascer com baixo peso, risco dela ter pré-eclâmpsia, que é um aumento da pressão na gravidez, e ainda vamos avaliar como que está a formação do neném. Então, é um exame que traz uma quantidade muito grande de informações. E aí, quanto mais informações esse exame traz, mais medo ele dá. Sim, porque é entre aspas, um veredito ali que será dado, né, Júlio? Então, assim, eu vou avaliar um monte de coisa nesse exame. Então, traz muito... Mas também é o seguinte, na hora que o exame termina, eu sento com o casal, mostro para o casal o resultado do exame que está tudo ok. Sabe quando o peso sai das costas? Aqueles casais que às vezes chegam, né? Aí eu tô conversando com eles e falo assim, aqui, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar. Não, todo mundo muda. Aí na hora que termina o exame, aí senta, fala, vamos tomar aquele cafezinho agora? Ah, não, doutor, agora eu aceito. Ô, Júlio, como que foi aquela ideia que eu achei, assim, fantástica do ursinho de pelúcia? Pode revelar isso? Não é um segredo depois. Pode. Do ursinho de pelúcia com o batimento da criança, do coraçãozinho dentro e tal. Como que surgiu isso e como que foi a recepção da primeira pessoa quando você entregou? Foi muito bacana isso, porque o ultrassom, ele acaba sendo muito técnico, né? Então, aquilo que eu te falei pra você, a gestante chega, deita, passa o gel, olha, esse é o menino tá assim, a medida tá assim, tchau, pronto. Você esquece que tem uma mãe. Então, eu quis transformar a gestação, unir a boa técnica com a parte lúdica da gravidez. Então, o ursinho com o coração, ele faz parte dessa parte lúdica que a gente precisa viver. Então, eu tenho um gravadorzinho portátil. Então, na hora que a gestante está fazendo o exame de ultrassom, eu gravo o batimento cardíaco do bebezinho dela. E aí, depois, ao final do exame, eu coloco esse gravadorzinho dentro de um ursinho de pelúcia. E aí ela aperta o ursinho e ouve o batimento do coraçãozinho do bebê dela. Ela aperta. Então, assim, as gestantes ficam, assim... Encantadas, né? Encantadas, ficam deslumbradas. E eu falo muito isso aqui. Você já imaginou quando o seu filho, ele estiver mais velho, Nossa, e você mostrar para ele esse ursinho, fala, olha, isso aqui foi quando a sua mãe ouviu o seu coração pela primeira vez. Olha, assim, o quanto que isso é carregado de emoção, de simbolismo. Sim, a vida ela é feita desse momento, né, Júlio? Esse momento. Então, assim, foi o que eu quis trazer para o ultrassom. É que as gestantes, elas tenham um ultrassom bem feito, com qualidade, mas que elas tenham também um momento lúdico, que elas possam viver aquele momento. Então, eu preparei essa questão do ursinho. Agora eu montei também um álbum
um álbum da gravidez. Então, assim, eu falo muito o seguinte, o álbum do bebê começa quando o bebê nasce. Aí começa com as fotos no parto e vai seguindo. Agora com a gente lá não. O álbum começa no primeiro exame de ultrassom. Então a gente já tem as fotinhas do exame, as fotos do pai e da mãe no dia do exame. A gente tem no álbum um local. Para cada exame de ultrassom, a gente tem um capítulo do álbum. Então o álbum é feito de capítulos. Então ela vem, faz o exame. Então a gente, quando termina o exame, eles preenchem junto comigo o álbum. A gente cola as fotos do exame de ultrassom que eles acharam que são mais bonitas, a gente cola. Eu tiro foto deles naquele dia do exame, a gente cola as fotos no álbum e tem um espaço para os pais escreverem uma mensagem para os filhos, para o filho, naquele dia. E aí a gente vai montando esse álbum, a cada exame de ultrassom, a gente monta o álbum. Quando termina, no último exame de ultrassom, eles levam o álbum de presente. Então, assim, você imagina... sabe, o quanto que isso é carregado de significado. Total. Né? Então, assim, você tem toda a caminhada, né? Você tem toda a jornada, porque eu falo o seguinte, a gravidez é uma jornada, né? Então, ela é uma jornada e que a minha função é estar ali junto do casal. E a minha proposta é acompanhar o casal do começo até o final da jornada. Eu faço exames, assim, esporádicos? Faço. Não gosto, confesso. Mas faço. O meu objetivo, na verdade, é acompanhar o casal do começo até o final. E o quanto que acompanhar do começo até o final representa na assertividade da gestação, na tranquilidade da gestação, da segurança? Faz toda a diferença. O que acontece? Eu falo o seguinte, a gravidez ela é um filme. Eu falo muito para as gestantes, olha, a gravidez é um filme, você é a protagonista, e você escolhe qual filme você quer viver. Se você quer viver um filme de terror, se você quer viver uma comédia, então é você que vai escolher. E como que eu faço essa escolha? Olha, você pode optar por fazer exames avulsos, cada vez com uma pessoa diferente. E qual que é a desvantagem disso? Você vai ter exames rápidos, você não vai ter ninguém assumindo a responsabilidade por cuidar do seu bebezinho. E nesse sistema, o que acontece? A gente faz muito diagnóstico de problema. É muito comum chegar gestante para mim assim, eu pergunto assim, por que a senhora veio aqui? Vai fazer algum exame avulso? Não, doutor, eu vim aqui porque eu fiz um exame de ultrassom e o exame mostrou que o meu bebê está com baixo peso. Aí eu sento com ela e falei, me dá todos os seus exames de ultrassom. Aí quando você começa a analisar, todos os exames dela, do primeiro até o último, é batata. Todos os casos são assim. O bebê não desenvolve baixo peso de um mês para o outro. Você vai analisando os exames, o bebê já estava mostrando que diminuição do ritmo de ganho de peso há uns 2 meses antes. Mas o que acontece? Como os exames são feitos cada hora por um médico diferente, ninguém pega o exame anterior, porque os exames são rápidos. Eu tenho 15 minutos para fazer o exame, não dá para me sentar e ficar analisando. Sim. E aí o que acontece? Só na hora que o peso do bebê está realmente baixo, que deu o diagnóstico de baixo peso, você fala, nossa, seu bebê está com baixo peso. E dava para ter intervido antes, talvez. Que é a diferença que eu falo. Isso é foto. Tá. Né? Então tá tirando fotos. Cada exame faz uma foto diferente, mas não une. Quando eu falo que a gravidez é um filme, o que eu quero dizer com isso? Olha, eu vou sentar, eu vou pegar todos os seus exames de ultrassom. E aí a gente vai avaliar. Eu fiz uma gestante hoje. Falei com ela, olha, fiz o exame dela hoje, falei com ela, olha aqui, pelo seu exame hoje, o peso do bebê está ótimo, olha aqui, está excelente. Mas dá uma olhada no peso do bebê há um mês atrás. Como que estava? Aí, você reparou que nesse último mês, o ritmo de ganho de peso dele diminuiu? Embora o peso esteja normal, mas o ritmo de ganho diminuiu? É verdade. Se a gente não fizer nenhuma intervenção agora, sabe o que vai acontecer? Daqui a 1 a 2 meses, esse bebê vai estar no baixo peso. Então, vamos intervir agora para a gente evitar que ele chegue no baixo peso? Uhum. Isso é que eu falo, que é um filme. Então, é uma gestante que optou por viver um filme leve. E aí você pode optar por viver um filme de aventura, né? Então, é diagnosticar o problema. Sim. Quando você tem, você tem um médico acompanhando o seu bebê, a gente raramente diagnostica problema.
Por quê? Porque a gente previne, Sim. intervém antes. Nossa, Então, é outra coisa. Outra coisa. Porque o que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, um bebê de baixo peso hoje, isso vai trazer consequências não só na gravidez, mas consequências futuras para ele. Os bebês que têm baixo peso na gravidez, eles têm risco maior de ter doença cardiovascular, infarto, dislipidemia, hipertensão, uma série de problemas. Por isso a gente não quer que eles desenvolvam baixo peso. Como é que a gente faz isso? Um acompanhamento longitudinal por um único médico mais assertivo. Entendeu? As pessoas que não te conhecem pessoalmente, às vezes elas podem pensar assim: tá, mas quem é o Júlio para falar de medicina de risco? Ele não sabe o que eu estou sentindo, essa coisa toda. E o Gabriel, a gestação dele foi meio complicado, né, Júlio? Foi. Do A seu gravidez do meu menino foi até umas 32 semanas, a gravidez foi muito tranquila. Muito tranquila, sem problema. A partir de 32 semanas, ele começou a ter diminuição de líquido amniótico, começou a diminuir o ritmo de ganho de peso dele e começou a alterar o fluxo de sangue que ia da placenta para ele, pelo cordão umbilical, começou a alterar. E aí a gente foi seguindo, até que chegou com 34 semanas e alguns dias, teve que fazer o parto, interromper a E na época você gravidez. já trabalhava com medicina fetal? Já. Você que fez todos os exames dele? Infelizmente. E essa pergunta eu ia fazer. E como como pai, estar ali fazendo o exame na sua esposa, vendo o que está acontecendo e ainda ter que traduzir para ela o que estava acontecendo? É a pior sensação do mundo. Quando a Kelly engravidou e eu comecei a fazer os exames de ultrassons, vários amigos meus que trabalhavam comigo, em todo lugar, falavam: seja pai, não seja médico. Não faça isso. Sério, Não Júlio? faça os exames do seu filho. E o que você acha de você ter feito? Você faria diferente? Com certeza, tanto é que na segunda gravidez eu não entrava nem na sala. Eu não entrava na sala. Entendeu? Porque, assim, isso foi muito ruim. Sim. Porque você... Quando tá tudo bem, é ótimo. Sim. Mas quando você começa a ter uma situação que não é favorável, igual a dele, uma evolução ruim, a gente precisa ser mais técnico, mais frio, para poder tomar a decisão melhor. Saber separar o sentimento ali naquele momento. A E gente como é não que separa o consegue. sentimento do pai? Não tem como separar. Não tem como separar. Então, isso acaba prejudicando muito a tomada de decisão. Imagino. E eu aprendi a duras penas isso na gravidez do Gabriel. E aí, tanto é que quando a Kelly engravidou novamente, eu fazia ultrassom de brincadeira. Então, tipo assim... Você sabia que tava tudo bem? Sabia que tava Você ia tudo lá bem. brincar. Passa aqui, deixa eu ver o rostinho, vamos fazer umas fotinhas bonitinhas e tal. Não fazia nenhuma medida, nem nada. Então, eu deixava... Eu tinha uma colega que era da minha confiança, então ela fazia os exames de ultrassom e ela me falava: não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, pode ficar tranquilo. Então, beleza, eu vou brincar, então. E ver o roxinho no ultrassom 3D, 4D, em quanto tempo que já dá pra ver se é uma formação bem mais fidedigna assim da coisa? A partir de 22 já dá pra ver, mas entre 26 e 29 é o melhor período. E de onde que surgiu a ideia de colocar aquela foto 8K? 8K? Porque pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, ele faz o exame e ele te entrega uma foto 8K real de como vai ser, bem próximo, né, Júlio? É muito próximo. Você me mostra o exame, é absurdo. De onde que surgiu isso, essa ideia de inovar assim, nesse ponto? Porque é bem dentro daquela linha de fazer da gravidez uma coisa lúdica. Então, o que acontece? Quando eu faço uma foto, uma imagem, um exame 3D ou imagem 4D do bebê, eu estou mostrando como que é o rosto do bebê naquele momento. Então, a gestante está com 6 meses, ela está vendo o rosto do bebê com 6 meses. A foto 8K, ela é um trabalho que é feito com inteligência artificial a partir de uma foto 3D, em que a gente consegue prever, né, como vai ser o rosto do bebê ao nascimento a partir daquela imagem 3D. E assim, é muito bacana, porque você tem uma gestante aí com 6 para 7 meses, que ela já tem uma foto de como que vai ser a foto do bebê. E assim, é muito legal, e é muito legal como que os pais ficam assim animados com isso. Eu tive um pai, porque eu faço a foto e eu entrego para os pais, eu encaminho a foto digitalizada para eles e faço a foto e entrego num quadro, sabe, para eles levarem. E aí teve um casal que levou a foto, o quadrinho, pro parto. E aí, na hora Pra comparar?
Menino, na hora que a bebê nasceu, devia ter uns 15 minutos, na sala de parto ainda, ele me mandou uma foto mandou uma foto assim, ele segurando a bebê e segurando o quadro com a foto 8K. E falou que essa IA sua é violenta, olha aqui, é igualzinha. E era igualzinho, sabe? Então, assim, é muito bacana. Isso é muito legal. E quando você olha ali no monitor e vê assim, são gêmeos, vou ter que dar essa notícia. Dentro de você dá uma vontadezinha de rir, porque sabe que vai ter uma reação. Como que funciona esse sentimento? Eu vou te falar, o último notícia que dei pro casal, que eram gêmeos, deve ter aqui umas 2 semanas. Não, deve ter umas 2, 3 semanas. A gente foi fazer o primeiro exame deles e tal, e a gente conversando, e não sei porquê, eu virei pra eles e falei assim, aí eles estavam apreensivos, gente, vamos ver se tá tudo bem. Eu falei, não, deixa eu falar uma coisa com vocês, se tá tudo bem, não tem dúvida. O que eu ver aqui é quantos são, se é 1 ou 2. Você falou assim? Falei assim, na hora que eu comecei a fazer o exame, eu comecei a rir, eu ria. Eles já sabiam que era isso? Não, eu ri, eles olhando pra mim assim, o que tá acontecendo, Eu falei, olha aqui a tela. Aí, não tô acreditando. Eu falei, nó, que boca santa, viu? Ah lá, os 2 ali, são 2. Aí, aquela festa, né? No primeiro momento, vem aquela, né? Choca, né? Imagina. Um pouco. E é um misto, eu acho muito legal. É um misto de alegria e é um misto de, tipo, não tô acreditando, o que vai ser minha vida e tudo, mas é legal demais. Quando você fez o exame da Chloe, eu lembro que a pergunta que eu fiz é assim, tá bom, mas são 1 ou 2? É você. Eu só tô vendo um aqui, mano. Então, porque eu tenho muitos tios gêmeos. Então eu fiquei naquela, meu Deus, será que vem gêmeos de primeira e a Rayane? Eu quero gêmeos. Aí hoje, você quer gêmeos? Ela trabalho demais. Eu tava fazendo uma vez um ultrassom de uma amiga minha, ela tinha feito fertilização e tinha colocado 2 embriões. Aí fui fazer o exame dela e aí tinha os 2 embriões lá. Eu falei, nossa, são gêmeos, bacana e tal. E a gente foi batendo papo. Fazendo o exame dela, batendo papo e tal, e não sei o que e tal. Chegou um determinado momento do bate-papo, eu virei a sonda. Na hora que eu virei a sonda, eu falei, ixi. Ela falou, o que foi? Eu falei, peraí. Aí virei a sonda, eu falei, 1 virou 2, são 3. Mentira. Ela pegou na minha mão e falou assim, você tá brincando comigo? Não, aí eu desmaio. Ela falou, 3? Você tá brincando comigo? Eu falei, não, são 3. Você implantou 2 e 1 duplicou. Que isso, Júlio? Ela falou, não tô acreditando, você não fala, não tem isso comigo, não. Eu falei, não, mas é verdade. Aí eu falei com ela assim, aí falei com ela e tal. Aí ela tava branca. Eu falei, deixa eu falar uma coisa com você. Eu vou ligar pro seu marido. Você não tem condição de dirigir. Desse jeito, Júlio? Nossa, então ela passou mal mesmo. Vou ligar pro seu marido. Não, mas eu não vou falar com ele aqui. Por quê? Eu falei, vem cá. Porque também se eu falar com ele, ele não vai ter condição de dirigir daqui. Ele desmaia onde tiver. Aí liguei pra ele, falei, não, passa aqui e tal, não sei o quê. Deu um problema no carro, o carro não tá ligando, vem aqui e tal. Aí quando ele chegou... Meu Deus! O que tá acontecendo? Eu falei, aqui, senta, que eu vou te contar. Gente, imagina, 3. Mas 3. Aí já é bem mais raro, né, Júlio? Não, é bem mais raro. É bem mais raro. Esses gêmeos é bem mais raro. O que você fala pra uma mãe que vai fazer o exame com você, mas ela tá assim, nervosa, no último nível? Qual tipo de recomendação que você dá? No sentido de que hoje o Dr. Google, ele fala muita coisa errada, né, Júlio? Isso meio que gera na pessoa já uma visão completamente errada do que tá acontecendo e que pode acabar estressando à toa? Eu falo muito o seguinte, pai e mãe tem que ler revista Pais e Filhos, Casa e Decoração, entendeu? Como é que vai decorar o quarto, se vai ser de azul, lilás, sabe? Tem que ver isso. Não tem que ficar caçando esses negócios em Google, não, sabe? Porque Google não é filtrado, então eu falo muito isso para eles. Você coloca lá, ultrassom morfológico de primeiro trimestre, vai vir assim, trem de coisa tranquila até aquelas coisas mais cabulosas. Sim. E os casais que chegam para mim mais tensos para fazer o exame são aqueles casais que leram alguma coisa antes. Então eu sempre falo, não leiam, sejam ignorantes nesse aspecto, né, de não querer saber, e qualquer informação que seja relevante, eu vou passar para vocês. Eu filtro e passo para vocês. Então eu não aconselho que ninguém vá olhar. Se você tem um médico de confiança para te acompanhar, recorra a ele, qualquer seja a sua dúvida, mas não olha no Google, não olha. A gente tem inteligência artificial hoje que filtra um pouquinho mais, mas ainda assim, se você pega, por exemplo, o que tem que ser visto no morfológico de primeiro trimestre, nossa, aí vai vir aqueles negócios, não, se o seu filho tem anomalia cromossomo, se o seu filho tem, não, que surto. Tanto é que eu vejo o seguinte,
Eu converso com os casais antes do exame e falo tudo. Ó, nesse exame a gente vai fazer isso. É uma conversa aí de uns 15 a 20 minutos. Na hora que eu termino a conversa, eles estão de olho arregalado. Doutor, meu coração está disparado aqui. Vamos fazer logo esse exame. Eu não estou aguentando de ansiedade. Eu até estava calma. Depois que o senhor falou isso tudo, eu estou super ansiosa. Então, assim, quando a pessoa ela sabe aquilo que o exame pode trazer, gera mais ansiedade. Mas eu falo o seguinte, olha, é a minha obrigação dizer para vocês, mas assim, eu falo para vocês agora, a gente faz o exame e já resolve esse problema da ansiedade que eu já falo. Mostro para vocês que o bebê tá bem. Então, assim, não aconselho ninguém a ficar olhando. Você falou comigo que fazer o programa de acompanhamento, ele tem o poder de mudar como vai ser aquela gestação, tudo mais. Tem algum caso que você pode citar, óbvio, sem citar a mãe, mas que identificou uma coisa, por ter identificado cedo, conseguiu fazer essa troca, essa reversão? Porque às vezes a pessoa que tá assistindo a gente, ela pode estar assim, ai meu Deus, mas o meu deu isso. E pode ser um momento de calma pra ela, que não, olha só, o acompanhamento tem que ser feito, mas tem como, tá? O objetivo de eu ter montado, né, esse programa de acompanhamento é um programa de acompanhamento para acompanhar a grávida do começo até o final da gravidez. Né? Que eu falo, a gravidez é uma jornada, eu vou estar junto com você até o final. O que a gente tem? Os dois grandes problemas que a gente tem na gravidez é alteração de crescimento do bebê, então ele vai ter um baixo peso, ou malformação. Eu já tive as duas situações. Então, por exemplo, a malformação a gente não consegue evitar que um bebê tenha, mas a gente consegue diagnosticar no acompanhamento bem feito o mais precoce possível. E o que se influencia? Aí é que eu ia te falar. Ótima pergunta sua. O que acontece? Com o avanço da medicina fetal hoje, a gente faz muito mais diagnóstico de problema no bebê do que a capacidade que a gente tem de tratar esses problemas. Sim. Mas aquelas malformações que são tratáveis, quanto mais cedo a gente diagnosticar, melhor é o resultado do tratamento. Vou dar um exemplo para você. Já ouviu falar em espinha bífida? Já. Que é aquela malformação da coluna, que a coluna do bebê não fecha? Sim, sim. Essa malformação, tradicionalmente, ela é diagnosticada no ultrassom morfológico com 5 meses de gravidez. Quando a paciente faz o acompanhamento comigo, eu já suspeito dessa malformação com 12 semanas, no morfológico de primeiro, e eu confirmo com o casal com 15 semanas no pré-morfológico. Aí você vai me perguntar, qual que é a diferença de diagnosticar com 15 e diagnosticar com 22? Essa é uma malformação que é tratada com cirurgia intrauterina. Os melhores resultados do tratamento cirúrgico é quando a cirurgia é feita até 22 semanas. Então, se eu for esperar o morfológico, eu vou diagnosticar, mas eu vou perder a melhor oportunidade terapêutica para esse bebê. Então, só para você ter uma noção, eu já tive mais ou menos 8 a 9 casos de espinha bífida que eu diagnostiquei. Todos eu encaminhei para cirurgia, todos foram operados intraútero, nenhum deles precisou ser reoperado depois do nascimento. E a literatura fala que até 40% desses bebês têm que ser reoperados depois do nascimento. O que foi o fator que mais influenciou? A precocidade do diagnóstico da malformação. Teve um dia que você me falou, e eu nunca esqueci, falou, Gabriel, a gestação não há tempo a ser perdido. Não. Um dia que perdeu vai fazer diferença, né, Júlio? Vai fazer toda a diferença. Então, é por isso que, por exemplo, no acompanhamento, enquanto tradicionalmente as pessoas fazem 2 exames morfológicos a gravidez inteira, que é o morfológico de primeiro e o morfológico de segundo, no meu acompanhamento nós fazemos 4 exames. O morfológico de primeiro, depois eu faço o pré-morfológico com 4 meses, depois eu faço o morfológico de segundo e eu faço o morfológico de terceiro. Com isso, isso dá uma segurança total para a gestante de que o bebê está sendo bem formado e que de qualquer malformação a gente detecta a tempo. Então, com relação à malformação, a gente consegue intervir nesse aspecto. Agora, uma outra questão é a questão, por exemplo, do acompanhamento do crescimento do bebê. Então, por exemplo, eu já tive gestantes que eu estava acompanhando e que o bebê começou a dar sinais de diminuição de ritmo de crescimento e mostrando que estava indo para o baixo peso. Vamos intervir? Vamos. O que eu faço? Eu já encaminho essa gestante para o nutricionista, já faço orientação de hábito alimentar, de atividade física, a gente já faz todas aquelas intervenções
Ela vai no nutricionista, eu falo com ela, olha, quando você for no nutricionista, o nutricionista mudar, passar todas as orientações, você começar a implementar, entra em contato comigo, porque com 2 semanas que você fizer a implementação, eu preciso repetir o ultrassom para saber se o bebê está melhorando o ganho de peso dele. E eu ligo para a médica dela, falo, olha... Você já fala direto com a médica dela? Já falo direto, ó, aconteceu isso, já orientei, daqui a um tempo ela volta, quando ela voltar eu te dou o retorno para poder ver se está tudo bem ou não. Então, porque o que eu falo, o bebê tem dono. Então, quando o bebê tem dono, a gente detecta um problema, eu já assumo e já faço tudo, porque o bebê é meu paciente, tem dono. Sim. Então, com isso, o que a gente consegue fazer? A gente consegue otimizar o tempo, a gente consegue otimizar o ganho do bebê. Então, ela volta comigo com 2 semanas. Melhorou o ganho de peso? Ótimo, a gente vai manter a conduta. Não melhorou? Ela volta no nutricionista, o nutricionista reajusta, aí a mesma coisa, 2 semanas depois ela volta em mim. E eu vou ligando para a médica, olha, melhorou, não melhorou, tá assim, pode seguir e tudo. Para a obstetra que cuida da mãe é uma tranquilidade, porque ela pode focar só na mãe, porque ela sabe que tem alguém cuidando do bebê. Né? Então ela não precisa ficar se desdobrando, né, com vários braços e tudo. Para a mãe é uma tranquilidade, porque ela sabe que tem alguém focado no bebê dela. E eu vou dizer uma coisa para você, eu consegui, nesse período todo, com esse acompanhamento, as pacientes que estão inseridas dentro do programa, a gente conseguiu reverter todos os bebezinhos de baixo peso, a gente conseguiu reverter. Por quê? Qual que é o grande segredo? É você detectar o problema precocemente, antes que ele se instale. Porque uma coisa é muito mais fácil, eu digo para as grávidas, é muito mais fácil eu reverter um bebê quando ele está diminuindo o ritmo de ganho de peso, mas ele ainda está no peso normal, então é muito mais fácil eu reverter ele para um peso adequado do que quando ele entrou no baixo peso. Então, se ele entrou no baixo peso, tirar esse bebezinho do baixo peso e voltar ele para o peso normal, é muito mais difícil. A comparação é o seguinte, eu posso ter uma criança magrinha, bem magrinha, mas o peso dela está normal, mas ela está muito magrinha. Uhum. E eu tenho aquela criança que é desnutrida mesmo. Qual que é mais fácil de eu fazer voltar para o peso normal? O magrinho que está no peso normal ou o desnutrido? Sim, sem dúvida. Entendeu? Então, assim, essa que é a comparação. Então, eu pego aquele bebê que está magrinho, mas está com peso normal. Então, eu volto ele rapidinho. Agora, aqueles bebês que já estão desnutridos e tudo, é muito difícil. Então, nessas pacientes que fazem o acompanhamento comigo, a gente não chega nesse grau. Entendi. Essa intensidade de baixo peso. A intervenção ela vem antes, né, Júlio? A intervenção vem antes. Essa que é o objetivo do programa. A gente prevenir. Eu quero prevenir problema. Eu não quero tratar. Júlio, tem alguns mitos que são meio comuns, assim, que você ouve todo dia, que você fala, gente, eu ouço isso aqui 10 vezes por dia, mas não é verdade. Tem uns 3 que você consegue citar de bate-pronto? Uns 2? Tem. Às vezes a gestante pergunta assim, doutor, meu bebê é cabeludo? Aí eu pergunto assim, você tá tendo muita azia? Isso não tem nada a ver? Tem nada a ver. Não tem nada a ver, tem nada a ver. Você tá tendo muita azia? Ela fala assim, nossa, eu tô. Aí eu falei assim, porque não é cabeludo, não. Mentira! Não tem nada a ver. Não, isso tem é nada a ver? urbano. Não, isso é as tia que fala. Mais o quê? A tia que fala. Deixa eu ver que mais. Barriga pontuda e barriga... Essa daí é verdade. Barriga pontuda... Eu já nem lembro mais se a barriga pontuda é menino ou se é menina, mas tem uma relação. Se a barriga é redonda e ela é pontuda com relação ao sexo. E eles chegam e fazem essa pergunta, Júlio? Fazem. Você vê o tanto que a cultura popular ela é forte, Não né? forte. Teve uma época que elas me perguntavam muito, agora não pergunta mais não, já passou. A ovulação, se a ovulação ocorreu do ovário à direita ou à esquerda. Eu não consegui entender, mas por que a senhora quer saber? Não, é porque se ovulou de um lado, tem mais chance de ser menino ou menina, dependendo do lado. Outra também que tem tempo já que eu não ouço, mas o negócio era a frequência cardíaca do bebê no primeiro trimestre. Porque se a frequência cardíaca fosse muito alta, era um sexo, eu já nem lembro mais. E se a frequência fosse mais baixa, era outro sexo. Sabe? Gente, assim, por isso que não tem como ir no Google, né, Júlio? É confiar no médico mesmo, escolher um bom médico e fazer o acompanhamento, né? Não o que eu falo é o seguinte, né? Olha só, eu faço muito esse comparativo. Quando você engravida, você vai fazer pré-natal com qualquer pessoa? Né? O que a gestante faz quando ela vai escolher o médico de pré-natal? Ela vai pedir
indicação para as Aham, amigas, sim. ela vai olhar no Instagram. Instagram, vai Sim. olhar como é que tá a nota lá no Google. No lá, Google, sim, sim. E vai escarafunchar. E às vezes vai em 2, 3, até falar, Sim, não, sim. escolhi esse e tal. Tem toda aquela preocupação em escolher um bom médico para ela. Agora, na hora de fazer ultrassom, o médico vai e faz ultrassom. Como é que a gestante faz? Pega o telefone, liga para o convênio, escuta, eu preciso fazer esse ultrassom. Ó, tem vaga no dia tal para tal, pode marcar. Não sabe nem o Você nome não do médico. sabe o nome do médico, não sabe a formação, não sabe nada. Aí você chega lá e vai fazer o exame do seu filho, que é a razão da sua gravidez. Agora, olha como é que a coisa destoa. Total. O médico, para você tem todo o cuidado de escolher um médico que seja o melhor na sua concepção. Sim. Agora, para cuidar do seu filho, você pega o primeiro que tem agenda vaga para fazer o exame. Olha só. E eu comparo muito isso com o pediatra. Quando o bebê nasce, você vai escolher um pediatra para o seu bebê. Sim. Mas você não vai escolher, você não vai cada mês levar o seu filho num pediatra diferente. Sim. Porque eu até brinco com as pessoas assim, isso vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Cada Sim. mês um pediatra vê. Sim. Porque você precisa de um acompanhamento longitudinal. Por que com seu filho na gravidez, cada hora você vai num médico diferente para ver ele? E no momento, É tudo para muito dar perigoso, ruim. né, Ju? Isso é tudo para dar ruim, gente. Cada hora um médico diferente vê o seu bebê. É você querer que a coisa dê ruim. Entendeu? É. Então, Por isso que eu trouxe você para esse bate-papo hoje, porque aqui a pessoa ela tem a possibilidade de, ainda sem ter feito o exame com você, entender por 1 hora de conversa no íntimo o que você pensa sobre cada coisa, já pegar algumas dicas, já aplicar ali para ela. Quando a gente vai caminhando pro final, Ju, eu sempre termino fazendo essa pergunta. Sempre, sempre, Olha sempre. lá a Independente da pergunta, personalidade que tiver aqui. Olha a pergunta, hein? O dia que o Júlio não tiver mais nesse plano, tá lá no cemitério da paz agora, como você quer que as pessoas se lembrem do Júlio? Ela é uma pergunta filosófica. É bem É filosófico. porque a gente não para fazer. Mas isso vai acontecer um dia, com toda certeza. Uai, eu digo o seguinte, hoje eu quero ser conhecido como uma pessoa que lidera um movimento de fazer diferente. Então eu quero ser lembrado como aquele cara que foi contra o sistema, o status quo, de fazer exame rápido, de pensar em menino e esquecer mãe. Então eu quero que as pessoas lembrem de mim, olha, esse foi aquela pessoa Sim. que mudou a forma de acompanhar uma gestante e acompanhar um bebê na gravidez. Aquela pessoa que propôs fazer uma coisa diferente e que fez diferença na vida das gestantes. Até porque no dia que você partir, você vai continuar fazendo parte na vida de todas as pessoas que passaram nesse sentido, né, Júlio? É. Porque querendo ou não, ó, o Júlio que foi seu médico e tal, aquela coisa toda. Meu amigo, muito obrigado por estar aqui comigo. Foi assim, eu tenho certeza que quem assistir isso daqui vai levar muita coisa boa e vai levar mais ainda o significado de quem é o Júlio ali. Às vezes a pessoa vê você só pelo Instagram, às vezes com vergonha de mandar uma mensagem, fica com vergonha de interagir. Mas não, gente, ó, pode mandar mensagem, pode conversar com que é gente boa demais. Eu tava conversando com a médica esses dias, não vou citar o nome, no off eu te falo. Aí eu falei assim, o Júlio é muito amigo meu. Ela falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. O Júlio é o melhor que existe. Não tem outro melhor. Aí eu brinquei assim, não, mas tem outros caras. Não fala os caras. Ele é o melhor que tem, tal. Então a gente vê que até mesmo dentro da comunidade médica você é uma pessoa muito bem-quista, uma pessoa que todos gostam muito, porque é visível tanto que você gosta, o tanto que você ama aquilo que você faz. Pô, as pessoas não sabem, mas nós já fizemos reunião 11 da noite. E o Júlio trabalhando. Pô, mas como assim o Júlio tá trabalhando 11 da noite? O cara que já tem um nome na cena, tem livro, tem sucesso. Eu acredito que é de fato o amor que você tem pela coisa que te move, né, Júlio? Quando eu montei a sala, né, eu tinha feito uma promessa para meus filhos. Falei, eu vou montar, papai vai trabalhar menos, papai vai chegar em casa cedo. Não dou conta. Então, assim, não dou conta. Então, assim, eu amo o que eu faço então, assim, as gestantes ligam, estão precisando, eu encaixo, vai indo. E é aquele negócio, eu saio 9, 10, 11 horas da noite, e eles falam, nossa, quando você trabalhava no hospital, você chegava em casa mais cedo, tá, papai? Eu falei, tá bom. Mas eles sabem o que o pai dele, o que o pai deles faz. Júlio, obrigado, viu? Imagina. Olha, pra você que esteve com a gente aqui até agora, eu tenho certeza que você gostou. Isso aqui, deixa seu comentário aqui embaixo. O que você achou? O que você concorda? Coloca ali qual mito que você achava que era verdade, que o Júlio falou, não, isso daqui não existe.
E fiquem ligados no nosso próximo episódio. Vou deixar a rede social do Júlio aqui também para você seguir ele e interagir por lá. Até mais, tamo junto, abraço.